Olá, amigo, visitante, membro do nosso canal Redemptoris Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que o recebemos aqui. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com todos. Esse espaço foi criado para partilhar conteúdos que possam nos inspirar mais na fé, nos edificar e para a nossa formação e aprofundamento. Se você se sentir tocado pelos conteúdos que nós compartilhamos aqui, pedimos que não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho, para não perderem nenhuma novidade. Se houver pessoas que acreditam que também gostariam desses conteúdos, não deixe de compartilhar com elas. É o nosso convite. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Hoje vamos conversar sobre o mistério incompreendido do sofrimento humano em união com Cristo. E vamos olhar para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a 28, onde ele fala disso e diz assim: Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Essa passagem já trouxe muitos questionamentos, porque parece sugerir que faltou algo aos sofrimentos de Cristo para a salvação. No mesmo capítulo 1, alguns versículos antes, Paulo tinha mencionado que toda a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente. E vai repetir isso no capítulo 2, versículo 9. No capítulo 1, versículo 20, afirmara: Por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, como explicar o versículo 24 que lemos há pouco? Procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, a Igreja? Sendo Cristo Deus, como é possível dizer que algo faltasse ao seu sofrimento na cruz? Muitas vezes se afirma, e com razão, que uma simples gota de sangue de Cristo seria suficiente para expiar os pecados de toda a humanidade. São Pedro refere como o amor cobre a multidão dos pecados. O amor de Deus, assim, cobre a infinita multidão de pecados dos homens. Qual é a explicação desse paradoxo? A resposta está na diferença entre a realidade objetiva da cruz e a nossa participação subjetiva na cruz. Objetivamente, nada falta às aflições de Jesus. Inteiramente Deus e homem, através de cujo sangue todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Mas aqui, Paulo não está se referindo ao aspecto objetivo da cruz. Ele está falando do seu próprio sofrimento e de sua participação nos sofrimentos que Cristo suportou na cruz. Desse ponto de vista, o que falta é a participação de cada um. Aquele renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, que ele pediu e os evangelhos de Mateus e Lucas mencionam. O contexto de Paulo nesse trecho aos Colossenses não é o Calvário. Ele está falando do mistério da Igreja, pois diz que se rejubila nos seus sofrimentos e o que eles representam para a Igreja como o mistério do corpo de Cristo, para o qual ele recebeu o seu ministério de anunciar o mistério escondido por gerações e manifestado agora na plenitude dos tempos. Para os seus santos,
E isso é como Paulo chama os batizados. Para os seus santos, Deus escolheu revelar as riquezas de sua glória, inclusive estendidas aos gentios. Jesus quis que o sofrimento que ele passou na Sexta-feira Santa fosse redentor e que os seres humanos pudessem participar dele de modo místico, ao participarem do seu corpo místico na terra. Paulo mesmo o chama um mysterion, mistério. Ele quer dizer que, quando quer que um membro do corpo místico de Cristo, a Igreja, sofra na terra, não sofre em vão nem isoladamente. Sofre em união com Cristo crucificado. E como que preenche subjetivamente o sofrimento de Cristo. Cristo, ressuscitado, está na glória com seu corpo humano e já não sofre. Carrega as chagas, mas já não sofre nem morre. Porém, o seu corpo místico, a Igreja, de quem ele é cabeça e que vive na terra, ainda está sofrendo, vivendo o mistério pascal do sofrimento, morte e ressurreição do seu Senhor. Na verdade, Paulo está tentando explicar aos Colossenses por que razão ele está na prisão. A carta aos Colossenses é uma das que ele escreveu na prisão. Se ele é o apóstolo escolhido por Cristo para os gentios, se perguntavam como ele está na prisão. Se Cristo tem o domínio, é Senhor de tudo, está ressuscitado e sentado à direita do Pai, por que Paulo sofre, aprisionado? Pois o apóstolo vem explicar-lhes que não só o seu apostolado e as palavras de evangelização têm valor redentor e são eficazes, mas também a sua participação na crucifixão de Jesus, estando preso, as suas orações contínuas, as perseguições, tudo isso faz parte do mistério de Cristo unido à sua noiva, a Igreja. A Igreja na terra, que ainda sofre, que costumamos chamar de igreja militante. Paulo não é apenas o apóstolo, o evangelista dos pagãos ou o teólogo. Ele também é um místico, que reza muito e vê a sua própria vida pelas lentes da sua união com Cristo e o seu mistério. Cristo morreu no Calvário para expiar os pecados, mas também para estar unido a cada um de nós, sua igreja. E não apenas estar unido a nós, mas habitar invisivelmente em nós, realmente e verdadeiramente. Paulo indaga aos Colossenses por que eles estão sofrendo. É que isso é um sinal de que Cristo está unido a eles de verdade, de que não foram abandonados por Cristo e com Ele estão participando do mistério de sua cruz. Para quem está sofrendo, certamente é de muita ajuda ler as epístolas de Paulo escritas na prisão, como esta, em que ele medita sobre o seu próprio sofrimento e procura dar o sentido a ele. São João Paulo II escreveu uma carta encíclica intitulada Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano. Meditou sobre o que significa sofrer em Cristo como um cristão e sobre a verdade imensa e libertadora do valor redentor do sofrimento humano que se une ao sofrimento de Cristo. Num trecho, João Paulo II diz o seguinte: o sofrimento de Cristo é a causa da redenção do mundo, é inexaurível e infinito. Nenhum homem pode acrescentar nada a ele. Mas, ao mesmo tempo, no mistério da Igreja como seu corpo, Cristo de alguma maneira abre o próprio sofrimento redentor a todo o sofrimento humano. A pessoa se torna participante dos sofrimentos de Cristo em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. E é nesse sentido que completa o sofrimento pelo qual Cristo realizou a salvação do mundo. Significa que a redenção, alcançada através do amor de Jesus Cristo, permanece sempre aberta para todo amor que seja expressado no sofrimento humano. Nessa dimensão do amor, a redenção, que já foi completamente realizada por Cristo,
ao mesmo tempo está sendo incessantemente completada. Jesus não erradicou o sofrimento, mas nos tornou capazes de sofrer como ele sofreu. Deu ao nosso sofrimento um poder divino e um valor redentor. Porque a salvação não é apenas sobre sofrer, mas também sobre amar. A cruz requer a nossa participação, o nosso amor, a nossa resposta, a nossa oferta do nosso sofrimento livremente aceito com Cristo para a salvação do mundo por amor. Porque o amor transforma o sofrimento em sacrifício. Não apenas um mal, uma tragédia horrível, o que realmente pode ser. O amor transforma esse sofrimento horrível em um sofrimento redentor oferecido pelos outros.